Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Jorge Santos, com mais um vídeo aqui para você, a hora da palavra. Vamos aqui abordar um texto aqui, uma palavra, muito conhecida, que está nos 4 evangelhos, mas eu quero falar aqui no evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Esta mensagem é muito conhecida, é muito pregada por muitas pessoas, por muitos pastores, por muitos ministérios, mas eu sei que a palavra de Deus se renova a cada dia e eu sei que com certeza Deus vai falar ao seu coração através desta palavra. E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu amado irmão, presta bem atenção nessa mensagem, e você conhece essa palavra, você conhece esse texto, de cor salteado, você já sabe sobre o cego de Jericó. Mas o interessante é que Jesus ele foi na cidade de Jericó e ali tinha um cego chamado Bartimeu. Esse homem era cego, esse homem não tinha a sua visão, esse homem vivia mendigando pão. Esse homem, por ser cego, ele não tinha as facilidades que hoje tem. Você sabe, e você há de concordar comigo, que no dia de hoje existem pessoas que têm alguma deficiência física e por ter uma deficiência física, o Estado, o município ou o governo ajuda aquela pessoa para que ela não venha ficar mendigando no meio da rua como Bartimeu vivia. Então hoje você bem sabe que em grandes firmas sempre tem 2 ou 3 vagas para pessoas deficiente física. Você também sabe que tem pessoas que têm um cartãozinho de passagem, ele pode viajar para vários lugares, porque ele tem aquele cartãozinho, e naquele cartão, naquela identificação que ele tem, está dizendo que ele é um deficiente físico, e na realidade o governo ou o Estado sempre dá uma ajuda de custo para esta pessoa que tem problema auditivo, problema de visão, uma paralisia no seu corpo. Enfim, naquele tempo não era assim. Todas as pessoas, ou algumas pessoas que nasciam cega, aleijada ou surda, ou com alguma deficiência física, ele ficava mendigando pão. E Bartimeu era um desses homens. As pessoas levavam ele até o caminho, porque naquele caminho de Jericó sempre estava passando pessoas por ali. Então, passavam as pessoas, olhava ele, via ele sujo, mal acabado, cego, e davam um denário, davam uma comida, davam ajuda. Se alguma pessoa da família ou parente não levasse ele para aquele caminho, como fazia todos os dias, ele ficava sem ter condição de se alimentar. Ainda que a Bíblia fala que ele era filho de Timeu, mas ele era um cego e mendigo. Não tinha a facilidade que hoje tem do deficiente físico receber uma ajuda do governo. O interessante nesse texto é que Jesus ele vai na cidade de Jericó e ao sair da cidade, lá está o cego Bartimeu no caminho. Você bem sabe que nós temos 5 sentidos: o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição. Bartimeu, ele perdeu a visão, mas ele ainda tinha 4 sentidos. E o interessante é que quando Jesus vem passando, sempre aonde Jesus estava junto dele o discípulo e também uma grande multidão. Bartimeu, ele não enxergava, mas ele ouvia bem. Então, quando ele ouviu aquele alvoroço, quando ele ouviu aquela gritaria, pessoas dizendo aleluia, glória, hosana ao rei, pessoas pedindo ajuda, porque aonde Jesus passava, sempre milagres acontecia. Então Bartimeu, ele ouve
aquele barulho e ele pergunta a alguém que de repente está bem próximo dele, quem é que está passando por aí? E alguém vai dizer para o cego, olha, quem está passando por aqui, neste exato momento, é o Filho de Deus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que restaura, né? Aquele que faz o milagre acontecer. Bartimeu já tinha ouvido dizer de Jesus, porque Jesus, a fama de Jesus percorria as aldeias, as cidades, a fama de Jesus percorria e chegava até os ouvidos de muitas pessoas. Bartimeu, quando ele ouve, melhor dizendo, que Jesus está passando por ali, ele entende que aquela era uma oportunidade muito boa para que ele fosse curado. O interessante é que ele, no meio da multidão, no meio do alvoroço, no meio da gritaria, no meio dos pedidos de ajuda, Bartimeu começa a gritar dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão e tenha misericórdia de mim. Só que a multidão, as vozes eram tanta que parecia que Jesus não estava ouvindo o clamor do cego. Presta bem atenção, vê se talvez isso não é a sua realidade. Você está sofrendo, você está passando por problema na vida familiar, problema financeiro, problema na saúde, você clama, você pede, você ora, você pede alguém para orar por você e a aparência, o que parece na realidade é que Jesus não está ouvindo você, mas é isso que muitas pessoas estão enganadas. Jesus sempre está ouvindo o clamor daqueles que necessitam. Você não pode parar de orar. Observa bem nesse texto, é que Bartimeu, ele continua clamando, de maneira que algumas pessoas começam a dizer para ele, cego, não incomode o mestre, não atrapalhe a pregação do mestre, não atrapalhe porque o mestre está passando, ele não tem tempo para te dar atenção. Observa que alguém tenta parar o clamor do cego. Mas vamos aprender com Bartimeu? Bartimeu sabia que aquela era uma oportunidade para ele ser curado da cegueira. Esse vídeo é uma oportunidade que você tem, é a oportunidade que Deus está lhe dando para dizer para você, você quer milagre, você quer a cura, você quer a libertação, você quer a libertação para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa ou para a tua parentela, então não pare de clamar a Deus, não pare de pedir a Deus. Por quê? Porque somente Ele pode fazer pela sua vida aquilo que ninguém pode fazer por você. Então Bartimeu entende isso. Bartimeu, ele era cego, mas ele era um homem inteligente. Ele sabia, a minha oportunidade é essa. Eu tenho que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. E ele continua clamando. Quanto mais as pessoas ao redor dele falavam para que ele parasse de clamar, ele continuava clamando. Até que um dado momento, Jesus para e ouve o clamor daquele cego. Presta bem atenção, meu irmão, presta bem atenção, minha irmã, o que Deus está falando para você. Vai chegar um momento, se você não para de clamar, que a vitória vai chegar na sua vida. Vai chegar um momento, se você não parar de orar, se você não parar de perseverar, você tem que perseverar em oração. O grande problema das pessoas é que quanto mais ela ora, mais a dificuldade aumenta. De repente, é até Deus provando a sua fé ou provando para ver o que você quer da sua vida. Quantas pessoas já pediram a Deus um milagre e até agora não chegou. Tem pessoas que já pararam de orar. Tem pessoas que já desistiram de ir para a casa de Deus. Tem pessoas que pararam de confiar em Deus. Então, é impossível Deus fazer um milagre se você olhar para as circunstâncias da vida, se você olhar para as barreiras que se levantam contra você. É impossível Deus fazer um milagre na vida desta pessoa. Mas tem pessoas que ela tem um propósito de oração, ela ora, ela clama, ela busca. A situação se levanta, os problemas se levantam, as barreiras aparecem, mas ela continua orando, ela continua clamando.
ela continua invocando o nome do Senhor, vai chegar um momento certo que Deus vai marcar ela com um grande milagre que ela precisa. Então, o segredo é você não parar de orar. O segredo é você não parar de suplicar o favor de Deus. Presta bem atenção que algumas pessoas naquela época tentaram parar o clamor de um cego, mas ele continuava clamando. E como ele continuou clamando, Deus ouviu e falou: chame ele, traz ele aqui. E as pessoas que tentaram parar ele foram lá e falou: ele te chama, o mestre te chama, levanta-te. E ele vai até o encontro de Jesus. Presta bem atenção que Bartimeu, por ser mendigo, ele usava uma capa. E esta capa, ele se cobria. No caminho, estava coberto, livre da chuva, sendo protegido do vendaval, dos ventos, da areia. Ele usava aquela capa como se fosse um refúgio para ele. Mas quando alguém chega para ele e fala: levanta-te, porque o mestre te chama, a primeira coisa que ele faz é lançar a capa fora. Em outras palavras, ele está dizendo: capa suja, fedorenta, até aqui você me amparou, mas o Filho de Deus